Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Nós estamos começando mais um encontro com a Palavra e nesses dias nós estamos trabalhando a respeito dos princípios da Reforma Protestante. Nós falamos a respeito do impacto da Reforma Protestante no cristianismo, falamos a respeito da doutrina, que a Reforma Protestante trouxe de volta para o cristianismo, e hoje nós iremos falar a respeito do culto reformado, a contribuição que a Reforma Protestante trouxe para que o culto voltasse a ser teocêntrico, voltasse a ter Deus no seu centro. Desde o início da Reforma Protestante, a preocupação dos reformadores era sempre em relação a deixar o mais simples possível para que as pessoas comuns pudessem prestar o seu culto a Deus de uma forma que Deus pudesse aceitar e fosse identificado por essas pessoas. Então a preocupação dos reformadores era que o culto voltasse a ser simples, puro, uma liturgia simples, uma liturgia pura, uma liturgia objetiva, que as pessoas conseguissem enxergar Deus através do culto em que elas estão prestando a Deus e sair deste culto sentindo a presença de Deus em suas vidas. Sabemos que a igreja na época da Reforma inseriu vários elementos no culto a Deus que fugiam do padrão do cristianismo. Não era um culto teocêntrico, mas era um culto onde as pessoas adoravam outras imagens, adoravam outros homens. Então o culto era uma reverência a entidades, a pessoas, até mesmo a própria igreja, e não a Deus. Então, através da Reforma Protestante, quando quebrou-se esse laço com a igreja, que na época era a única igreja que existia, era a única denominação que existia, e quando a Reforma ela começou, o culto também precisou passar por uma reforma. Então, reformadores como Martim Lutero, João Calvino, eles instruíram seus discípulos e a igreja a arrancar esses elementos que não faziam parte do culto a Deus, que não traziam, não agregavam nenhum valor ao culto a Deus, e deixar de uma forma mais simples, onde as pessoas conseguissem enxergar Deus através do culto. Então o culto reformado, o culto de uma igreja histórica reformada, ele é um culto simples, ele é um culto objetivo, ele é um culto onde as pessoas, desde o momento em que entram no templo até o momento em que saem, conseguem ter a convicção daquilo que foi feito ali no culto e entender a importância de se cultuar a Deus. A Bíblia, ela não nos mostra um padrão, uma liturgia a ser seguida. Por isso, muitas igrejas, infelizmente, nos dias atuais, principalmente, têm se perdido em relação ao culto, porque a Bíblia não nos mostra exatamente como deve ser o culto. Ela apenas nos direciona uma maneira de cultuar a Deus que Ele irá se agradar. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas com motivações erradas têm inserido elementos do culto que estão totalmente fora de um padrão bíblico, aonde Deus não é mais o centro, e sim o homem. Então o culto ele não é mais teocêntrico em muitas igrejas, mas ele tem o homem no centro. Então ele é egocêntrico, ele tem o eu,
ali, tudo voltado para o eu da pessoa, né? Então a pessoa ela vai no culto não para cultuar a Deus, né? Não para entregar o seu culto a Deus, mas para receber uma bênção, para receber uma dádiva, né? Para pagar uma promessa, para pagar um voto, né? Então ela vai no culto não para oferecer algo a Deus, mas para receber de Deus, né? Então hoje o culto ele está totalmente num egocentrismo, né? As músicas, as pregações, infelizmente muitas igrejas se perderam, né? Pelo fato de não olharem para a palavra de Deus e não conseguirem identificar, né, ali elementos que nos direcionam ao culto agradável ao Senhor. Não que o culto da igreja histórica reformada seja o culto correto, né, o culto certo, né, o suprassumo, né, mas é um culto direcionado a Deus. Então, as igrejas, né, históricas reformadas, elas têm este cuidado, né, da maneira como cultuar a Deus, para que não seja, né, algo infame, né, algo que venha trazer uma certa blasfêmia, assim dizendo, ao nome de Deus, mas que Deus venha ser honrado, que Deus venha ser glorificado, né? E que o cristão que entrar em uma igreja reformada, ele possa entender que ele está ali para cultuar a Deus. Os elementos que nós encontramos na palavra de Deus, que direciona toda a igreja histórica reformada, desde o início da reforma pelos reformadores, está lá em Isaías, no Antigo Testamento, Isaías, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo de número 8. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava, e clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Então, aqui nós encontramos elementos que nos dão a sugestão de um culto que agrade a Deus, né? Vemos aqui o profeta Isaías na visão aqui, né, do trono de Deus no templo. Então nós entendemos que o culto, para ele ser teocêntrico, primeiro, quando a pessoa adentrar ao templo, quando a pessoa entrar no templo, ela tem que ter a visão, ela tem que ter a consciência de que ela está na presença de Deus. Então isso tem que gerar dentro dela uma reverência, né, um respeito à presença de Deus manifestada naquele lugar. Então nós entendemos, né, que o culto ele tem que trazer esta visão às pessoas, que elas estão ali não para cultuar um Deus feito por mão de homens, né, um Deus qualquer, né, mas o Senhor dos senhores,
o Rei dos Reis, né? O Deus dos deuses, né? O soberano. Então a pessoa, quando ela entrar no templo, ela tem que entrar já com o seu coração quebrantado e contrito, em reverência ao Senhor, que se faz presente ali pela fé daqueles que o buscam. E no momento em que a pessoa entende, percebe, né, tem a concepção de que Deus está ali no templo, automaticamente o Espírito Santo começa a fazer a obra nesta vida e ela tem a consciência do seu pecado, como Isaías teve aqui, né? Ele viu a glória do Senhor, ele viu a presença de Deus no templo, imediatamente, né, o seu pecado já começou, né, a ser revelado dentro dele, a ponto dele gritar: ai de mim, que sou pecador, ai de mim, né, que sou um homem de lábios impuros e habito num povo de lábios impuros. Então, a presença de Deus, né, através ali do culto, traz a convicção de pecados. Por isso é importante, né, que o culto ele traga, né, essa visão, né, que ele traga ali a vida da pessoa, essa consciência de que ela é um pecador diante de um Deus justo, de um Deus santo, de um Deus puro, né? E após a consciência do pecado, vem a confissão, né? Que ali Isaías confessa o seu pecado, ele fala que ele é um homem de lábios impuros, que habita no meio de um povo de lábios impuros, e a partir da confissão vem o perdão de pecados, né? Que está introduzido ali através do serafim, que pega ali a brasa, né, e toca em seus lábios e diz que ele está purificado de todo pecado. Então o culto ele precisa ter a presença de Deus, né, manifestada ali, a reverência, né, a confissão de pecados e a ministração do perdão de pecados pelo próprio Deus através da sua palavra. Então, após isso, após ali a manifestação de Deus, a confissão dos pecados, o perdão dos pecados, vem a adoração ali que Isaías começa a adorar a Deus, né? E depois ele ouve a voz do Senhor, né? Que é o momento onde nós ouvimos, né, a exposição da palavra de Deus, Deus falando conosco através da sua palavra. E após ouvirmos a sua palavra, nós temos consciência do que nós precisamos fazer. Por isso que após ouvir a palavra de Deus, que diz lá no verso 8, né, a quem enviarei, quem há de ir por nós, imediatamente Isaías toma consciência e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então esta é a ideia, né? Esta é a direção que a igreja reformada protestante tem para si de um culto que agrada a Deus. Dentro dele tem que ter esses elementos. Veja como é simples, como não tem nada de mágico, nada de sobrenatural, nada de impactante, apenas a fé sendo demonstrada, né? E a presença de Deus ali no meio do seu povo. Então o culto, né, reformado, ele é um culto totalmente teocêntrico, desde o seu início até o fim. É Deus no centro, é Deus falando com o homem, é Deus se dirigindo ao homem, né? Não é um culto egocêntrico, né? As canções que são tocadas, né, os hinos que são tocados são hinos direcionados à grandeza de Deus, manifestando ali, né, os atributos de Deus, a soberania, o poder, né, a onisciência, a onipresença de Deus, a sua santidade, né, o seu juízo, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu amor. São hinos que demonstram, né, todos esses atributos, todas essas grandezas de Deus,
não é? Jamais será um hino egocêntrico onde falará a respeito das qualidades do homem, a respeito do quão o homem é precioso, né? De quanto o homem ele é amado, de quanto o homem precisa se sacrificar, de quanto o homem precisa se esforçar, jamais, né? Então até mesmo nos cânticos há este cuidado para que Deus seja o centro de tudo, né, o que é feito no culto, né? Se você observar, segundo a tradição que nós seguimos das igrejas reformadas, até mesmo o púlpito onde é ministrado a palavra, ele não está no centro, ele está deslocado, né, para o lado, ali demonstrando que nem mesmo o pregador, nem mesmo o pastor, o reverendo, ele é o centro do culto, mas Deus que fala através da boca do seu servo. Então Deus, ele é o centro de tudo aquilo que nós fazemos na sua casa, no seu templo, para a sua glória, para o seu louvor, né? Muitos dizem que o culto reformado ele é um culto frio, ele é um culto monótono, né? Chato, assim dizendo, que não tem alegria, que não tem motivação, mas nós sabemos que o Senhor ele se agrada de um coração, o Senhor ele se agrada, né, daquele que chega diante do seu altar, né, chega diante da sua presença com um coração humilde, não com um coração que está ali orgulhoso dos seus feitos, né, querendo receber algo de Deus, mas reconhecendo que sem Deus ele não é nada. Então nós cremos que nós não precisamos buscar, como infelizmente muitas igrejas têm buscado no mercado da fé, novidades para atrair as pessoas, né, até a igreja para cultuar a Deus, e colocam elementos no culto, né, que não reverenciam a Deus, mas reverenciam ao homem e à própria igreja, muitas vezes. Então que possamos ter a consciência, né, que Deus ele fala através dos seus servos, ele fala através do culto pela sua graça e pela sua misericórdia, e esta é a obra de Deus na nossa vida. Isso me lembra muito Elias, né, quando ele estava na caverna, onde passou um forte vento e Deus não estava, passou um terremoto, Deus não estava, passou um fogo e Deus não estava, e de repente passou uma leve brisa, aquele vento suave, e imediatamente Elias cobriu o seu rosto, se prostrou, porque ele sentiu que Deus estava ali presente. Então não há necessidade de shows pirotécnicos, não há necessidade, né, de jogo de luzes, de efeitos luminosos, de músicas, muitas músicas, para que Deus fale ao seu coração. Basta você chegar-se a Deus humildemente, com o coração arrependido dos seus pecados, que Deus irá perdoar os seus pecados e irá falar ao seu coração, e você voltará, né, para a sua casa cheio da presença de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos ajudando, que possamos nos manter firmes sempre na promessa do Senhor. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá.